Olá, meu irmão, prazer em ter você aqui, estudando a Palavra de Deus conosco. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos de escatologia. E para hoje, então, nós veremos os erros do pós-tribulacionismo. Então, nós já tivemos algumas lives explicando aí o que é amilenismo, pós-tribulacionismo, pré-milenismo. Então, os irmãos podem acompanhar. E aqui eu quero falar um pouco melhor sobre os erros do pós-tribulacionismo. Então, o que é o pós-tribulacionismo? O pós-tribulacionismo, meus irmãos, são as pessoas e o ensino que acredita e afirma que a igreja passará pela tribulação e ela será arrebatada no final da tribulação. Então, arrebatamento e segunda vinda de Cristo, na visão deles, aconteceriam no mesmo dia, no mesmo evento, onde a igreja passa pela tribulação, pelos 7 anos de tribulação, e no final dela, então, ela é arrebatada, encontra Jesus nos ares e já desce com Jesus. Então, ela só faz um trampolim, ela não vai para o céu, ela só sobe até as nuvens e volta com Jesus Cristo aqui para a terra. E Jesus, então, inauguraria o reino milenar. Então, o pós-tribulacionismo ensina que a igreja passará pela tribulação. Então, eu quero dizer que isso é um erro teológico e eu quero mostrar na palavra de Deus quais seriam então os desdobramentos errados que o pós-tribulacionismo ensina. Diga-se de passagem aqui, eu antecipadamente, que evidentemente eu quero respeitar todos os irmãos em Cristo que acreditam que a igreja passa pela tribulação. Mas eu quero mostrar na Bíblia que isso é um erro teológico. Então eu quero mostrar aqui quais são então os erros que o pós-tribulacionismo ensina e acaba entrando. Vamos lá então, ponto por ponto, analisando. Meus irmãos, primeiro ponto aí. O primeiro erro que eu quero salientar aqui é que o pós-tribulacionismo, ele acaba ensinando que a igreja fará parte da última semana de Daniel. Então o pós-tribulacionismo, ele vai pegar aquele ensinamento das 70 semanas de Daniel, e daí você assista essa live, que nós temos uma live específica sobre as 70 semanas, para que você possa ter o conteúdo. Então eles vão pegar aí sobre esse ensinamento e dizer que a igreja está presente dentro das 70 semanas de Daniel. Mas não, meu irmão. Você perceberá e você verá que as 70 semanas de Daniel, né, esse cronômetro que Deus colocou, é somente para a nação de Israel. A igreja não está incluída nesse tempo, mas o erro do pós-tribulacionismo é colocar a igreja dentro desse cronômetro de Deus que Deus deu para Israel. Olha só o que diz Daniel capítulo 9, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha só, meu irmão, o que o anjo aqui está dizendo para Daniel, revelando a mensagem de Deus para Daniel. 70 semanas, daí os irmãos sabem, são semanas de anos, 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é este? Não é a igreja não existia no Antigo Testamento, e todas as 70 semanas, os 490 anos, é um cronômetro que Deus colocou para trabalhar com Israel e com a cidade, a santa cidade. Que santa cidade é essa? É Vitória da Conquista? Não. É São Paulo? Não. É Manaus? Não. É Belém? Não. Meus irmãos, essa santa cidade aqui se referindo a Jerusalém. Então, o povo que está sendo dito aqui é o povo judeu, a nação de Israel. Então é um cronômetro, um relógio que Deus colocou sobre a nação de Israel para trabalhar com a nação de Israel. Mas os pós-tribulacionistas e o ensino do pós-tribulacionismo, ele coloca a igreja dentro desse cronômetro. Um erro teológico. Olha só esse gráfico que aparecerá aí na sua tela, para que você possa entender melhor sobre as 70 semanas de Daniel. Então, nesse gráfico aí, você está vendo, logo no início aí da sua tela, uma faixa preta, a linha do tempo aí, né? E a faixa preta mostrando a reconstrução da cidade. É aqui que o cronômetro de Deus sobre Israel começa a sua contagem. 70 semanas, 490 anos. Então, da reconstrução da cidade até a morte de Cristo, se passaram 483 anos. Daí o relógio para. A contagem de Deus para a nação de Israel
parou ali, deu um pause ali. E aí entra um outro período que não estava predito no Antigo Testamento, que nós conhecemos como dispensação da igreja. Então aí da cruz, né, na sua linha do tempo, dessa cruz que simboliza a morte de Cristo, até a flechinha que aponta para cima, mostrando então o arrebatamento, este é o período da igreja. E nesse período, meus irmãos, o relógio está parado. Então, por quê? É o período que Deus está trabalhando com a igreja. Israel ficou deixado de lado, Israel ficou de lado e o relógio sobre Israel ficou parado. Quando é que esse relógio voltará à sua contagem? Quando a igreja for tirada daqui, Deus volta a sua atenção para o povo judeu e a contagem, os 7 anos que ficaram faltando para completar os 490 anos, os 7 anos que ficaram faltando para completar as 70 semanas de Daniel, vai ser contado a partir do arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja é tirada daqui e a contagem então continua Deus trabalhando com o povo judeu para cumprir tudo aquilo que está descrito em Daniel capítulo 9, versículo 24, que eles seriam salvos, eles se arrependeriam de seus pecados, eles reconheceriam então o Messias sendo Jesus Cristo. Meus irmãos, o pós-tribulacionismo coloca a igreja aqui, passando por esses 7 anos de tribulação. Note bem, a igreja não esteve nos 483 anos iniciais e ela também não estará nos 7 anos finais, ela não estará dentro do cronômetro que Deus colocou para a nação de Israel. Então os pós-tribulacionistas ensinam isso, que a igreja ela vai fazer-se presente dentro dos 7 anos de tribulação, um cronômetro que Deus colocou para os judeus, não foi para a igreja, mas é um erro teológico, então, que eles acabam crendo, pregando e acreditando. Então, isso aí seria o primeiro erro para que nós possamos apontar aqui dentro do nosso estudo. Vamos avançar mais aqui. Sabe quais são outros erros do pós-tribulacionismo? É entender que no arrebatamento, meus irmãos, nós não iremos para o céu. Olha só, daí você pergunta, então, para que ser arrebatado? Mas perceba isso, o ensino do pós-tribulacionismo, a igreja não vai para o céu. Olha só, o ensino do pós-tribulacionismo, a igreja não vai para o céu. Por quê? O que eles ensinam? Que a igreja passa pela tribulação, passando pela tribulação, no finalzinho da tribulação, quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, aí sim acontece o arrebatamento da igreja. E a igreja sobe somente até as nuvens, somente até os ares, encontra Jesus Cristo ali e ela desce de novo com Jesus Cristo aqui para a terra, onde ele vai inaugurar o seu reino milenar. Note que nesse ensinamento a igreja não vai para o céu, a igreja não subiu para o céu, mas a palavra de Deus diz para nós em João 14, do 1 ao 3, que a igreja vai para o céu. Esse é o ensinamento que Jesus Cristo deixou para nós. Diz assim João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, olha só, ele está falando da morada celestial. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus irmãos, nesse texto aqui, Jesus Cristo está prometendo o céu para a igreja. Nesse texto aqui, Jesus Cristo dá essa esperança para a igreja, que quando ele voltar para nos buscar, nós seremos conduzidos para as moradas celestiais, para a casa do Pai. Mas no ensinamento pós-tribulacionista, a igreja não sobe para o céu, a igreja não vai para o paraíso, a igreja não vê a Nova Jerusalém, a igreja somente faz um pulo de trampolim. Ela sobe até as nuvens quando Jesus voltar na sua segunda vinda e ela já desce. E ela fica aqui na terra durante os 1000 anos reinando com Jesus Cristo. Daí a minha pergunta é, para que houve este arrebatamento? Olha, não tem uma necessidade de um arrebatamento. Por quê? O arrebatamento pré-milenista, que é o que eu acredito que a Bíblia
ensina, o arrebatamento pré-milenista, ela tira a igreja da terra para que a igreja não passe pela tribulação e a igreja estará agora no paraíso com Jesus Cristo, cumprindo-se então estes versículos, essa promessa que Jesus fez em João capítulo 14. E a igreja volta com Jesus depois dos 7 anos de tribulação. Jesus voltando aqui para a terra, a igreja volta. Daí você se pergunta, por que então um arrebatamento no pós-tribulacionismo? Seria só para fazer a igreja subir e descer? Por que que o corpo não é transformado aqui na terra mesmo? Mas eles colocam isso, que a igreja só faz um trampolim e já desce, não chega a ir para o céu, não chega a ir para as moradas celestiais. Então, no ensinamento pós-tribulacionista, neste momento a igreja ela não vai para o céu, diferente do que a Bíblia ela ensina para nós. Então, estou apontando aqui mais um erro do pós-tribulacionismo, tá bom? Vamos avançar mais. Outro erro do pós-tribulacionismo. Meus irmãos, a consequência lógica do pós-tribulacionista é acreditar que Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46, ali não está se referindo ao julgamento que Jesus Cristo fará na sua segunda vinda aqui para a terra. Eles vão dizer que aquele julgamento é o grande trono branco. E eles necessariamente têm que jogar para ser o grande trono branco. Lembra desse texto, Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, que Jesus ele senta no trono da sua glória, aqui na terra, no Vale do Megido, ele convoca as nações, ele faz um julgamento coletivo, ele separa bodes e ovelhas. E ele separando então bodes e ovelhas, ele convida as ovelhas para entrar no reino milenar. É o que o texto mostra para nós. Mas os pós-tribulacionistas, eles então, com aquela confusão que eles fazem, porque, pensa bem, meus irmãos, se a igreja passa pela tribulação, e no final da tribulação, todos os salvos são arrebatados, e todos os salvos têm corpo glorificado, e todos subiram para o céu, para as nuvens, e desceram com Jesus Cristo, quem são essas ovelhas que Jesus coloca do lado direito e convida para o reino? Quem são essas ovelhas? Né? Porque seria muito estranho ser a igreja que é arrebatada até o céu, corpo glorificado, e desce, e Jesus separa ela para julgar ela, dizendo, olha, vocês podem entrar no reino milenar, e a igreja fica sem saber, mas por quê? Por que que a gente está entrando? A gente nunca viu o Senhor com fome, nunca vimos o Senhor com sede. Meus irmãos, seria muito estranho. Então, o que o pós-tribulacionismo, ele obrigatoriamente, ele tem que fazer? Não, esse texto aqui não é o julgamento das nações, esse texto aqui não é um julgamento que haverá após a segunda vinda de Cristo, antes do milênio. Não, esse julgamento aqui é o julgamento final, é o grande trono branco que acontecerá lá no finalzinho da história. E eles são obrigados a fazer isso. Então, quem seria as ovelhas? Seria todos os salvos de todas as eras, os bodes, todos os perdidos de todas as eras. Mas isso é um erro grotesco, um erro gigante. Por quê? Eles estão confundindo o grande trono branco com o julgamento das nações que está descrito em Mateus capítulo 25. Meus irmãos, existem diferenças significativas dentro desses dois julgamentos. Não dá para atrelar, não dá para misturar as coisas, não dá para encaixar, porque não se encaixam. Lembra daquele jogo de quebra-cabeça que você monta na sua casa, que quando criança você gostava de montar? As peças não têm que se encaixar direitinho? O problema é que tentar encaixar esse julgamento de Mateus 25 com o julgamento do grande trono branco que está em Apocalipse capítulo 20, meus irmãos, não tem encaixe. Não dá para encaixar. Ali você tem que fazer um recorte para que o texto esteja cabendo na sua interpretação pós-tribulacionista. Não dá para encaixar. Então, Mateus capítulo 25, olha só as diferenças. Jesus, ele senta no trono que é chamado de trono da sua glória. Isso está lá em Mateus capítulo 25. Jesus, ele vem aqui para a terra fazer esse julgamento. E esse julgamento, ele julga coletivamente. Ele não julga individualmente. Ele pega todas aquelas ovelhas e fala, vinde benditos do meu Pai. Ele pega todos aqueles bodes e fala, olha, vocês não entrarão no reino, né? Porque tive fome, não me deste de comer. Então ele faz um julgamento coletivo, não é um julgamento individual.
Diferente do grande trono branco. Olha só a diferença. Primeiro, o trono é chamado de grande trono branco. A diferença já começa daí. Outra diferença, no grande trono branco, o céu, a terra, o universo some. Não é na terra, como Mateus capítulo 25. Outra diferença, no grande trono branco, o julgamento é individual. É um por um é julgado ali. O motivo do julgamento é diferente. Olha só, em Mateus capítulo 25, o julgamento, o motivo do julgamento, ou a análise que é feita ali, é a maneira que os povos trataram os judeus. Quando não fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim deixaste de fazer. Quando fizeste algum desses meus pequeninos irmãos, a mim também o fizeste. Então é a maneira que os judeus são tratados. Diferente do grande trono branco, que o que vai ser analisado ali, o texto fala que livros serão abertos e tudo da vida da pessoa será analisado. Inclusive o livro da vida será aberto ali também. Então note, meus irmãos, tem diferenças significativas. Nem é citado livros e nem livro da vida em Mateus capítulo 25. Então não dá para encaixar. Mas o pós-tribulacionismo ele acaba colocando este erro, acaba cometendo esse erro em dizer que Mateus capítulo 25 já seria o grande trono branco. Não se encaixa, não dá para se encaixar. As explicações que eles vão dar, você vai perceber que tem cambalhotas interpretativas, não dá para se encaixar, então as peças não batem. Por quê? Não é para bater, meus irmãos, as peças são diferentes, evidentemente, tá bom? Esse é um dos erros. Vamos mais avançar aí. Um outro erro do pós-tribulacionismo, já que ele enxerga que Mateus capítulo 25 é o grande trono branco, o outro erro dele, então, é que ele tem que enxergar um milênio secreto, um milênio escondido entre Mateus 24 e Mateus 25. Perceba bem. Lembra desse texto? Leia na sua casa. Mateus capítulo 24, Jesus ele começa ali o seu sermão profético e ele está falando do período tribulacional em Mateus capítulo 24. Ele fala lá sobre o princípio das dores, ele fala sobre o evangelho ser pregado no mundo inteiro, ele fala sobre o anticristo que vai quebrar o acordo de paz, ele fala sobre a grande tribulação, fala sobre a volta, a segunda vinda de Jesus Cristo, tudo isso em Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 25, já cita-se, então, o julgamento das nações, que para os pós-tribulacionistas, eles interpretam como sendo o julgamento final. Então, meus irmãos, olha só, da tribulação para o julgamento final, o texto de Mateus 24 e 25 não fala nada de um milênio ali entre esses dois pontos, do 24 e 25, mas os pós-tribulacionistas, eles necessariamente têm que enxergar que existe um milênio, um período de 1000 anos escondido entre esses dois capítulos, o que é um erro. Por quê? Esse erro é cometido porque eles interpretam que Mateus capítulo 25 seria então o grande trono branco. Mas você não entendendo isso, você não entendendo que é o grande trono branco, você entendendo corretamente que Mateus capítulo 25 é o julgamento das nações, na segunda vinda de Jesus Cristo aqui para a Terra, então você entende que o milênio ainda aconteceria, né, após Mateus capítulo 25, que é o próprio texto de Mateus 25. Ele fala, olha, vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado. Jesus cita o milênio em Mateus capítulo 25, acontecendo após o julgamento das nações. Mas, para os pós-tribulacionistas, eles têm que colocar, então, o milênio dentro, entre Mateus 24 e Mateus 25. O texto não cita, mas eles falam, não, está escondido aqui, é porque Jesus não quis citar. Mas é um período de, só isso, é só um período de 1000 anos, né? Tão pequenininho, né? Mas Jesus ignorou, então, na informação deles ali. Mas vamos avançar mais, vamos ver outros erros do pós-tribulacionismo. Outro erro, meu irmão, é dizer que os 144 mil são a igreja. Você já estudou, né? Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, onde os 144 mil judeus são citados, e eles vão dizer que ali é uma representação da igreja. Eles acabam caindo no erro do alegorismo, que é o mesmo erro dos amilenistas, tá bom? É um outro grupo de crentes que tem uma outra interpretação escatológica. Então, eles vão dizer que os 144 mil são a igreja. E tem que dizer que é a igreja, porque se a igreja passa pela tribulação, não tem como ter um outro grupo de salvo que não faz parte da igreja. Então, os 144 mil são a igreja, é uma representação da igreja.
Só que quando a gente lê, meus irmãos, Apocalipse capítulo 7, não tem como eu cair nessa, né? Não tem como eu alegorizar dessa maneira. O texto aqui é muito claro, eu vou ler aqui para vocês. Olha, Mateus capítulo 7, ele começa falando aqui dos 144 mil, e vamos ver então, da onde vem esse grupo aí? Eu vou ler aqui a partir do 4, que diz assim, ó. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Tribos dos filhos de Israel, não é igreja, não é igreja. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Zacá, 12 mil, da tribo de Zebulão, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Meu irmão, dá para a gente pegar esse texto aqui e falar que é a igreja? Se eu fizer isso, eu vou estar chutando o balde. Eu estou chutando o pau da barraca. Eu estou matando a interpretação do texto. Não tem como. Aqui o texto é claro em dizer que está se tratando de pessoas escolhidas dos judeus da nação de Israel. Mas os pós-tribulacionistas vão dizer que não. Aqui é uma referência à igreja. Então é um texto simbólico, mas está se referindo à igreja. E é esses aqui que sairiam para pregar o evangelho no mundo durante 7 anos de tribulação, sendo eles a igreja. Mas a gente percebe que isso é um erro grotesco, um erro gigante, em colocar os 144 mil sendo a igreja. Eu acabei com a interpretação literal, acabei, porque eu tenho que alegorizar para que o texto se encaixe na minha visão pós-tribulacionista, porque se eu comecei lá no começo defendendo que a igreja passa pela tribulação, e daí eu chego aqui e me deparo com 144 mil que pregarão o evangelho, então eu não posso defender que existirá a igreja e existirá 144 mil, dois grupos de salvos diferentes. Se esses aqui se converterem, eles têm que fazer parte da igreja. Então o que eu defendo? Que os 144 mil tem que ser a igreja. É um erro porque o texto ele está sendo muito claro dizendo aqui que é o povo judeu. Então, o povo judeu e o remanescente, eles se converterão a Deus, se converterão a Cristo durante a tribulação e eles sairão para pregar a mensagem do evangelho. Então, eles vão pregar no mundo inteiro. A igreja, meus irmãos, não estará na tribulação. A igreja foi tirada da terra no arrebatamento. Então, quem estará pregando a mensagem do evangelho aqui? Os 144 mil. Um dos pregadores da tribulação serão aqui os 144 mil. E eles sairão, judeus, convertidos, que crerem em Jesus Cristo na tribulação, eles sairão pregando o evangelho. Então, é um erro do pós-tribulacionismo acreditar que os 144 mil são a igreja. Alguns pós-tribulacionistas, não são todos, grava isso aí, não são todos pós-tribulacionistas, mas alguns dizem que a igreja já existia no Antigo Testamento. Alguns já dizem isso, né? Outros não, outros vão dizer, não, a igreja ela existiu em Atos capítulo 2, mas ela passará pela tribulação, né? Então, acaba colocando a igreja no finalzinho das 70 semanas de Daniel. Mas alguns dizem que a igreja já existia no Antigo Testamento, que os salvos do Antigo Testamento já eram a igreja de Deus, já faziam parte do esboço chamado Igreja do Senhor. O que é um erro também, porque Mateus capítulo 16, Jesus Cristo falando com Pedro, para os discípulos ali também, ele fala, olha, eu edificarei a minha igreja. Ele põe para o futuro. Note que ele não disse, olha, eu edifiquei, ou eu estou edificando a igreja. Não, já lá em Mateus capítulo 16, Jesus fala assim, olha o verbo, o tempo verbal, futuro. Eu edificarei a minha igreja, eu ainda vou edificar a minha igreja. E a sua igreja começou a ser edificada em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, e a igreja nasce ali. Então não tenho como colocar a igreja sendo existente no Antigo Testamento. E inclusive nem dá para colocar também aqui no livro de Apocalipse, passando pela tribulação, porque você, meus irmãos, não tem nenhuma citação da igreja em Apocalipse capítulo 6, até o capítulo 18, você não tem. E Apocalipse capítulo 6 ao 18 é o período tribulacional. E, meus irmãos, a igreja não é citada nenhuma vez ali. A igreja é citada ali no capítulo 1, capítulo 2, a igreja é citada ali no capítulo 3, a igreja volta a ser citada no capítulo 19, mas dentro do período tribulacional, que é do capítulo 6
ao capítulo 18, a igreja não é citada. Israel é citado ali, o povo eleito é citado ali, mas a igreja não é citada. Olha, não tem como eu enxergar a igreja, colocar a igreja ali simbolicamente dentro, passando pela tribulação. A igreja não é citada ali. Inclusive, nas cartas, quando se termina aquelas cartas, lembra as cartas de Apocalipse? Do capítulo 2 e o capítulo 3, as 7 cartas direcionadas para as igrejas, sempre é dito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2 e capítulo 3. Mas no período tribulacional, essa frase é citada novamente, mas com exceção do finalzinho dela. No capítulo 13, versículo 9, leia aí na sua Bíblia, a frase é a seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Pum, ponto final. Não diz o que o Espírito diz às igrejas. Por quê que não está às igrejas? Porque a igreja não está na terra. Olha só, a igreja está no céu. Então aquela frase é dita para os habitantes da terra que ficaram para a tribulação. A igreja não é citada, tá bom? É um erro do pós-tribulacionismo colocar os 144 mil como sendo a igreja. Mas vamos avançar mais ainda. Qual é o outro erro do pós-tribulacionismo? É dizer que é dizer que os adoradores da besta, eles viverão no milênio. Meus irmãos, eles têm que jogar esses adoradores da besta para viver no milênio. Os pós-tribulacionistas que acreditam no milênio literal, eles colocam todos esses ímpios que não morreram na tribulação para fazer parte do milênio. E eles ensinam isso, eles têm que ensinar, porque senão a teologia deles não fecha. Né? Olha só então a ideia. Já que eles acreditam que a igreja passa pela tribulação, então a igreja passa pela tribulação e todos os salvos serão arrebatados e corpos transformados na segunda vinda de Cristo. Então Jesus vem, arrebata todos os salvos e todos os salvos já descem aqui. Daí você fica se perguntando, se somente os salvos entrassem para o milênio, quem seriam, então, aquelas pessoas a quem Satanás enganaria no final do milênio? Daí você ficaria assim com uma pulga atrás da orelha, né? Se somente a igreja com o corpo glorificado, os salvos com corpos glorificados entrassem no milênio. Então eles necessariamente, para que a teologia deles se encaixe, eles têm que colocar que os sobreviventes que adoraram a besta na tribulação, que não foram salvos, eles também são convidados para adentrar no milênio, porque eles, então, seriam os que Satanás enganaria no final do milênio, aquela guerra de Gog e Magog, que é citada em Apocalipse capítulo 20. Meus irmãos, olha só, isso não seria uma recompensa? Seria viver no milênio. Olha só, o camarada adorou a besta, aceitou o sinal da besta, aceitou o projeto 666, não se arrependeu dos seus pecados e ainda é convidado para viver no milênio. Isso aí é uma recompensa. Isso é uma recompensa para eles. Mas é o que o pós-tribulacionismo acaba ensinando. Na minha Bíblia diz o seguinte, que bem-aventurados são os que entram no milênio. Olha só o que diz, eu estou aqui em Apocalipse, na minha Bíblia, eu vou ler aqui Apocalipse 19, 9, que diz assim, ó. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Os que são convidados para a ceia, para a festa da ceia da boda do Cordeiro, que acontecerá no milênio, são bem-aventurados. Eu posso dizer que um adorador da besta, que adorou o anticristo, ficou do lado do dragão de Satanás, é bem-aventurado, é feliz? A Bíblia está dizendo bem-aventurados os que são convidados para entrar. Olha só também o que diz Mateus capítulo 25, que é um outro texto que eles, ou muitos deles, acabam interpretando errado. Mateus 25, 34, diz assim, ó, sobre o convite dos salvos para entrar no milênio. Diz assim o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, vindes benditos do meu Pai e entrai na posse do reino. Tem como Jesus falar isso? Ó, vamos participar do milênio, ainda que vocês aí adoraram o anticristo, aceitaram a marca da besta, ainda que vocês aceitaram o projeto 666, ficaram do lado do falso profeta, blasfemaram contra Deus, ainda que vocês não quiserem se arrepender de seus pecados. Ah, vamos viver no milênio? Vamos viver 1000 anos aqui no milênio? Não dá para
para Jesus falar isso, né? Vinde benditos do meu Pai para essas pessoas. Então você percebe que é um erro grande que os pós-tribulacionismo acabam cometendo, porque eles necessariamente têm que colocar os sobreviventes ímpios da tribulação para viver no milênio. Na visão nossa pré-milenista, não, meus irmãos, eles morrerão ali. Os sobreviventes ímpios que não foram mortos durante a tribulação, eles morrerão no julgamento das nações, eles não entrarão no milênio. Daí os pós ficam se perguntando, mas então quem serão os que serão enganados lá no final do milênio, que quando Satanás for solto, quem é que vai ser só vai entrar salvo no milênio? Vai entrar só salvo no milênio. E os sobreviventes, preste atenção agora, os sobreviventes que não morreram, evidentemente, na tribulação, mas crerem em Cristo, eles vão entrar no milênio com corpos naturais. Eles poderão se casar, se dar em casamento, eles vão ter filhos. E, evidentemente, os filhos não nascem convertidos. Eles vão ter que tomar uma decisão ao lado de Cristo. Se aceita o Cristo que eles estão vendo ou se rejeitam. Os que rejeitarem seus corações são estes que nasceram no milênio, que serão enganados por Satanás no final do milênio, quando Satanás então for solto e formar aquela batalha que Apocalipse chama de Gog e Magog. Então perceba que é um erro dizer que os adoradores da besta receberão esta recompensa de viver 1000 anos. Né? É errado, né? Evidentemente. Vamos lá para mais um erro. Mais um erro pós-tribulacionismo. Eles entendem errado, meus irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler aqui para você e você vai entender como que eles interpretam este texto. Esse aqui é um texto chave, magnífico, para dizer que a igreja não passa pela tribulação. Mas eles vão pegar esse texto, vão distorcer e vão mudar aqui a ideia, dizendo, não, a igreja vai passar pela tribulação. Diz assim 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, meu irmão, aqui está escrito que Deus vai guardar da hora da provação, que é a grande tribulação, que vai vir no mundo inteiro. Não está escrito que Deus vai guardar na hora, durante a hora. A igreja não vai ser guardada dentro da tribulação, protegida dentro da tribulação. Não, ela vai ser retirada antes da tribulação. É o que o texto está dizendo. Vocês serão guardados da hora, vocês não passarão na hora da tribulação, vocês serão tirados. Mas os pós-tribulacionistas vão ensinar o seguinte, não, aqui está ensinando que a gente vai ser guardado durante a hora da provação. Então a igreja passará pela tribulação. Enquanto estivermos aqui na terra, a gente vai ter a proteção do Senhor e a gente vai ser guardado durante a tribulação. Mas vamos supor, perceba bem, eu estou fazendo uma suposição aqui. Vamos supor que realmente a igreja então passe pela tribulação. Então, esse versículo aqui tem que se cumprir, a igreja tem que ser guardada, né? Ela tem que ser protegida durante a tribulação. Mas quando eu leio Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, que dizem assim para mim, olha, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A minha pergunta é, se estes aqui, então, são a igreja, esses que morreram na tribulação, se a igreja passa pela tribulação, tem que ser a igreja. Ela foi guardada ou não? Porque me parece que ela não foi guardada, mas foi degolada. Olha só, estão morrendo na mão do anticristo aqui. Quando eu leio Apocalipse 13, continua aí, Apocalipse 13, versículo 7, diz assim, ó. Foi-lhe dado, falando do anticristo, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. E aqui, na visão deles, é a igreja, tá bom? Contra os santos seria a igreja. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Oxi, a igreja vai ser vencida por anticristo? É o que o ensino pós-tribulacionismo acaba dizendo. Uai, mas não era para ser guardado na tribulação? Me parece que está sendo degolado, porque o texto diz, foi-lhe dado para o anticristo também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus lhe deu autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Uai, mas parece que está sendo degolado, não está sendo guardada. E quando eu leio também Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz assim, ó.
Vi também tronos e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como também por causa da sua palavra. Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na sua mão. Daí eles viveram, foram ressuscitados, né? E viveram com Cristo durante 1000 anos. Uai, a igreja não era para ser guardada? Se a promessa de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, era para guardar, me parece que não guardou, porque a igreja não foi guardada, mas foi degolada durante o período tribulacional. Então, é um erro, eles entendem errado o Apocalipse, capítulo 3, e acabam colocando a igreja onde ela não deveria estar. Todos esses textos aqui não estão falando da igreja, mas eles, para defender o pós-tribulacionismo e para o pós-tribulacionismo dar certo, então eles têm que reinterpretar esses textos, colocando a igreja onde a igreja não está. É um erro, tá bom? Vamos chegar na conclusão então? Sabe qual é a conclusão que eu chego analisando todos esses erros? E aqui eu só estou assalentando alguns, tá? Alguns erros do pós-tribulacionismo. Então, a conclusão que eu chego, meus irmãos, que o pós-tribulacionismo, esse ensino, o pós-tribulacionismo, era aquela perturbação que os tessalonicenses estavam passando. Lembra que Paulo escreveu uma carta para corrigir o falso ensinamento que os tessalonicenses estavam acreditando? Eles estavam ficando perturbados por causa desse ensinamento. Sabe qual era o ensinamento lá que eles estavam acreditando? Meus irmãos, o ensinamento era o ensinamento pós-tribulacionista. Eles estavam acreditando que a igreja passaria pela tribulação e que eles já estavam passando pela tribulação. E por causa disso, eles ficaram perturbados, porque eles olharam para as perseguições, para as dificuldades que eles estavam passando e começaram a acreditar, porque alguém escreveu uma carta, uma falsa pessoa, atribuindo a Paulo, escreveu uma carta dizendo que a igreja passaria então pela tribulação e que eles já estavam passando pela tribulação. E por causa disso eles ficaram amedrontados, ficaram perturbados. Olha só, eu quero ler esse texto com você lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Preste bem atenção. Ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, Paulo aqui ele vai diferenciar, ele vai falar, não, olha, a vinda é uma coisa, a nossa reunião com Ele é outra coisa, eu quero mostrar para vocês o certo. Daí olha só o versículo 2. A que não vos demovais ou desvieis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Meus irmãos, eles, os tessalonicenses, estavam acreditando que o dia do Senhor já tinha chegado. Ou seja, o dia do Senhor aqui é a tribulação. O dia do Senhor é o período tribulacional. E eles estavam acreditando porque alguém escreveu alguma carta falsa em nome de Paulo, dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado, a tribulação tinha chegado. Ou seja, o ensinamento que estavam passando para os tessalonicenses, o falso ensinamento, era o ensinamento do pós-tribulacionismo, que a igreja passaria pela tribulação, que ela estaria presente no dia do Senhor. E aí, por causa disso, eles ficaram perturbados. Meus irmãos, olha só qual que era a perturbação deles, que eles estavam acreditando que a igreja passaria pela tribulação. Vamos supor que realmente o pós-tribulacionismo estivesse correto. Vamos supor que realmente fosse bíblico dizer que a igreja passa pela tribulação. Agora, se é bíblico dizer que a igreja passa pela tribulação, qual que seria a perturbação deles aqui? Bom, se Paulo já tinha ensinado isso, que eles passem pela tribulação, qual que era a perturbação? Eles não teriam motivo de se perturbar. Mas por que eles estavam perturbados? Porque eles ouviram uma coisa de Paulo, que a igreja não passaria pela tribulação. E agora estavam recebendo uma outra carta que inicialmente eles achavam que era de Paulo. Era uma carta, como Paulo disse aqui, ó, não vos demovais, não vos deseis, como que se alguém escrevesse uma carta enviada por nós. Então, alguém escreveu uma carta em nome de Paulo dizendo que a igreja ficaria para o dia do Senhor. Eles já estavam passando aquela tribulação. Eles ficaram, então, amedrontados, ficaram perturbadinhos. Olha só, é um ensinamento pós-tribulacionista que perturbou eles, então. Meus irmãos, alguns vão dizer, mas
É muito fácil dizer que a igreja não passa pela tribulação. Olha só para os servos do passado. Todos eles foram perseguidos. E você quer dizer que a igreja dos últimos dias então vai ser retirada, não vai ser perseguida? Isso aí é uma injustiça que vai estar acontecendo. Não, se a igreja for retirada, é uma injustiça da parte de Deus, porque todo mundo, toda a igreja, de toda a era passou por perseguição. E a última igreja não vai passar? Não, isso é injusto, não pode ser assim não. Olha, quem acredita nisso ou quem usa esse argumento tem muitos problemas para resolver. Primeiro, meus irmãos, nós passamos por tribulações, as tribulações normais da vida, as tribulações, como Paulo ele diz para Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. As perseguições que nossos irmãos passaram no passado foram perseguições provenientes por causa da piedade deles. É a mesma que a gente passa em todos os dias. Evidentemente, as pessoas passam perseguições em graus diferentes, dependendo da localidade, da era, do momento, vão passar em graus diferentes. Olha, se é uma injustiça, né, que a última igreja seja tirada e não passe pela tribulação, então tem que responder a pergunta, porque muitos crentes morreram e nunca passaram por uma perseguição, por uma tribulação. Muitos crentes na face da terra viveram de uma maneira pacífica, viveram pacificamente na terra. Não teve uma perseguição que sofreram. Talvez a sua avó, que creu em Cristo, viveu aqui na terra sem ter passado por essa tão grande perseguição. E aí, como que fica? Se é uma injustiça, como que fica todos esses crentes que viveram pacificamente aqui na terra, morreram, estão com Cristo e não passaram uma grande perseguição? Se é uma injustiça, então tem que resolver esse lado aí. E outra coisa, olha, me parece, se isso é uma injustiça, me parece então que seria uma injustiça dizer que a igreja passa pela tribulação, porque ela tem que passar, porque os outros crentes no passado sofreram. Dizer que a igreja passa pela tribulação, aí sim que é uma injustiça, sabe por quê? Porque na minha Bíblia diz que a tribulação, ela será um sofrimento inigualável, não tem comparação a esse sofrimento. Olha só o que diz Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim, porque, falando da tribulação, neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Meu irmão, a tribulação será uma perseguição, um sofrimento tamanho, sem precedente, sem comparativo. Olha, quando Jesus falou isso, ele não esqueceu do dilúvio. Ele não esqueceu que o dilúvio existiu. Não, quando Jesus falou isso, ele estava dizendo, olha, lembra do dilúvio? Foi ruim? A tribulação será pior. Quando Jesus falou isso, ele não esqueceu que Israel passou 430 anos escravizados no Egito. Foi ruim? Aqui está sendo pior. Quando Jesus falou isso aqui, que a tribulação seria sem precedentes, seria inigualável esse terrorismo, ele não esqueceu do cativeiro babilônico. Ele não esqueceu, mas ele está falando que aqui vai ser pior. Ele não esqueceu da diáspora, a perseguição que os crentes sofreram e os judeus sofreram no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito ele passou. Jesus sabia que aquela perseguição viria, mas ele está falando que nenhum sofrimento posterior se compara ao da grande tribulação. O que nós tivemos aí o ano passado, o grupo terrorista Hamas invadindo Israel e fazendo todas aquelas atrocidades. Olha, o que Jesus está falando é que a tribulação será pior. As Torres Gêmeas, o 11 de setembro, que aconteceu. Olha, Jesus sabia que ia acontecer aquilo, mas ele está falando que a tribulação é pior. Olha, não seria uma injustiça, então, se é necessário o crente passar pela tribulação só porque os do passado passaram? Por que o último crente, então, ou a última igreja, tem que passar por uma tribulação que é sem precedentes? Aí sim seria uma injustiça. Olha só, então, este argumento que eles usam é uma furada, tá bom? É uma furada. É uma furada. O que a Bíblia ensina é que nós não passaremos pela grande tribulação. A gente passa pelas nossas tribulações que a Bíblia já revelou para nós. No mundo sofrereis aflições, no mundo passareis por tribulações. Isso a gente passa, mas na grande tribulação a gente não vai passar, porque a igreja não foi destinada para a ira. E a gente pode dar glórias a Deus por isso, porque 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 fala, nós não fomos destinados para a ira. Nós escaparemos da tribulação. Eles, o mundo não escapará, mas nós escaparemos. É o ensino claro da palavra de Deus. Então aqui eu tentei me propor a mostrar quais são os erros, ou pelo menos alguns erros, do pós-tribulacionismo. Então aqui eu coloquei vários, alistei vários erros aqui e você pode chegar então na sua conclusão. Então você que acredita no pós-tribulacionismo, eu estou falando isso aqui evidentemente com todo respeito, nós que cremos em Jesus Cristo,
Todos nós somos irmãos em Cristo, mas eu tenho que ter uma definição teológica. Então, a definição teológica é que a igreja não passa pela tribulação. E quem acredita, ou o ensino do pós-tribulacionismo, é um ensino que não está de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? Então, se você tem comentários, aproveite os comentários. Se tiver dúvidas, coloque aí também as suas dúvidas. Vai ser um prazer nós estudarmos a palavra de Deus juntos. Então, aqui a gente encerra sobre os erros do pós-tribulacionismo.